Tema da mensagem de hoje: nossas marcas. Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 17, eu quero convidá-lo a ler comigo. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Esse texto diz assim a palavra do Senhor: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos. Perdão, queridos, eu vou acompanhar a leitura ali, que a minha... Agora que eu reparei aqui, está falhada aqui a minha impressão. Eu acompanho a leitura ali. Vamos lá. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenhamos olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram com esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados, por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a parte mais importante do sermão já passou, que é a leitura da Bíblia, que é a leitura da palavra. E quando a gente se debruça sobre a palavra, quando a gente entende que ela é para nós a regra de fé e prática, quando nos colocamos diante
dessa palavra e a lemos, e o texto que nós lemos, um texto tão claro, tão direto, ele chega a dispensar qualquer ação. Mas queremos meditar, queremos observar. E quando eu coloco o tema nossas marcas, eu fico pensando sobre o que é uma marca. Eu trabalhei durante alguns anos na Xerox do Brasil, né? Uma época em que a Xerox era a marca. Tão forte que você não tira uma cópia, você tira uma Xerox. A marca virou o nome da ação. Xerocar. É a força de uma marca. Se a gente fala refrigerante, você pensa... Isso aí, Coca-Cola. Mesmo que você não goste, mesmo que você não beba, o nome que vem na sua cabeça é Coca-Cola. É a força de uma marca. E existe isso em várias áreas, né? Se você toca um instrumento e alguém pensa em guitarra, você vai pensar logo numa Fender Stratocaster, por exemplo, modelo Eric Clapton. Você já vai direto na marca. Porque a marca, ela desenvolve características e a partir dessas características, elas vão forjando, vão formando e você toma aquilo como uma referência. Toda vez que você tem que adquirir alguma coisa que está um pouquinho fora daquela referência, você fica constrangido. É assim? É claro que algumas coisas mudaram. Paradigmas foram quebrados. Houve um tempo em que ninguém comprava um carro japonês. Depois um tempo em que todo mundo queria um carro japonês. Percebe que essas coisas mudam. Mas quais são as nossas marcas? Será que essas nossas marcas também estão mudando com o tempo? Ou existem marcas, existem padrões ou um padrão com a qual nós não podemos mudar e precisamos sim nos identificar? Paulo está falando sobre essa nova vida em Cristo, logo no primeiro versículo. E ele então está nos mostrando que essa nova vida em Cristo, ela tem marcas. Marcas que precisam ser experimentadas, vividas, porque existem marcas de uma velha vida em Cristo que precisam ser afastadas, expurgadas, retiradas da nossa vida. E é sobre isso que o texto vai nos falar. Algumas marcas antigas, marcas de uma vida sem Cristo, e marcas que precisam ser experimentadas. Então você que está nesse processo de conversão, você está passando por uma mudança de marcas. E nessa caminhada, o que você precisa ter logo de início, antes mesmo de conhecer ou de identificar as marcas que o texto vai nos falar, é ter em mente uma palavra que é indispensável para o avançar na vida cristã. E essa palavra é perseverança. Perseverança. Mas o que é perseverança? Bom, se você ler comigo os versos de 1 a 4, nós já lemos, eu não vou ficar relendo, quando Paulo diz que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, quando nós precisamos pensar nas coisas do alto, o que ele está dizendo é que perseverança é isso. Perseverar não é teimar.
Ser perseverante não é ser insistente. Porque às vezes você está fazendo uma coisa e você começa a perceber que aquela coisa não está dando certo, e aí não adianta você dizer, não, mas eu sou perseverante, eu vou até o fim. Não, isso é teimosia. Perseverança é quando você sabe onde você quer chegar, você tem um alvo, você tem um objetivo, e nada vai te impedir de chegar naquele objetivo. Talvez você não consiga chegar com o primeiro caminho que você tomou, com a primeira direção que você seguiu, da primeira forma. Talvez ao longo dessa caminhada você vai ter que mudar de estratégia, dar algumas voltas. Mas você sabe para onde você está indo. Você tem um alvo. Então você persevera. Você não desanima. Você não desiste. Porque não existe a possibilidade de desistência. E isso é perseverança. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, algumas situações que a gente ficou sabendo, a gente tem conversado, inclusive situações de família, processos de separação, de casamento, enfim, que já aconteceram, a pessoa já está com outra, constituindo uma outra família. E eu estava conversando com ela e falando assim, o problema é que as pessoas encaram a separação como uma possibilidade. E o certo é que você se casa e se separar não é uma possibilidade. Não é uma chance. Porque se você se casa já achando que existe a possibilidade da separação, não tem perseverança. Agora, quando você se casa com uma certeza no coração e faz um juramento até que a morte nos separe, o máximo que pode acontecer, como brinca o pastor Cláudio Duarte, né, é você orar para que ela morra, ou para que ele morra, porque enquanto não morrer tem que ficar junto. Mas você não faz isso não, né? Vai que a oração dela é mais forte. Ó, não faça isso não. Perseverança é olhar e dizer, olha, a gente tem um alvo, e o nosso alvo é ficar velhinhos juntos. Não tem outra chance. Perseverança. E Paulo está dizendo que a vida cristã ela precisa ser assim. Porque senão você começa a olhar para o lado, olhar para o outro, você começa a ver as outras possibilidades e achar que essas possibilidades são reais para você, quando na verdade elas não são reais, porque você agora vive uma nova vida. Não tem mais a vida velha. Não é isso que diz lá em Coríntios? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, mas a gente não tem tudo novo ainda, porque a gente ainda está aqui, a gente ainda vive nessa carne, a gente ainda não foi para o céu, na eternidade vai ser tudo novo, aqui a gente ainda está preso. Verdade, é por isso que precisa haver perseverança, porque você ainda está aqui, você ainda tem luta, e é sobre isso que o apóstolo está falando. Você precisa matar o seu eu para ter uma vida em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa deixar que o Espírito assuma o controle, porque a carne milita contra o Espírito. E aí você vai lá para o texto de Gálatas, capítulo 5, que você tem o quê? O fruto do Espírito. E as obras da carne, aquilo que é o desejo da natureza humana, e aquilo que é fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo que habita em você, vai produzir em você, para que você viva dessa nova experiência, essa nova vida. Mas hoje, dando continuidade ao texto da semana passada, o apóstolo então vai falar de forma mais prática, porque nós, na semana passada, começamos a olhar para isso, viver no Espírito, encher-se do Espírito, mas agora ele começa a trabalhar de forma mais prática, mais direto. Ele está falando sobre a ética, sobre a moral, sobre a postura desse novo viver. Como é essa nova vida? Por quê? Porque a gente sabe que existem algumas das nossas características que morrem rapidinho. Não é? A gente se converte e ela é sepultada no dia seguinte. Outras não. Elas ficam ali insistindo, elas querem voltar à vida, né? No outro dia eu falei isso aqui, elas entram em um estado de coma. Mas elas não morrem não, elas estão ali, o coração dentro da né? Ainda vê o barulhinho lá,
E se você não vigiar, elas abrem os olhos e dizem assim, opa, vou voltar. Quero de novo. Quero ser assim. E aí você vai lá, né? Parece até aqueles filmes, já viu aqueles filmes que o cara toma um monte de tiro, né? E tá, aquele monte de tiro. E daqui a pouco ele levanta de novo, ainda todo, né? O Exterminador do Futuro. Ih, esse filme é velho, um monte de gente não viu. Deve ter no Netflix, procura lá, O Exterminador do Futuro. 1, 2, 3, 4, O Retorno, tem um monte. O camarada não morre. Você não sabe mais o que fazer para tirar isso da sua vida. Quando você pensa que eliminou, ele levanta ainda e está lá agarrado em você. É uma luta. Mas essa luta, e o que o apóstolo Paulo vai destacar aqui nesse texto, a primeira coisa que deve fazer em nós é produzir em nós humildade. Porque por mais que você olhe para o seu irmão e veja que a luta dele não é a sua, você sabe que existem coisas que são a sua luta. E quando a gente olha para esse texto, não tem algo que possa ser mais criticado e outro que possa ser mais aceito. Não existe uma característica, uma marca do velho homem que você possa olhar e dizer assim, não, essa aqui dá para a gente tolerar, né? Não, não tem isso. É velho. Mas algumas eu tiro da minha vida com muita facilidade. E quando eu olho para o meu irmão, eu posso pensar, como é que você ainda faz isso? Porque ao mesmo tempo ele pode olhar para mim e falar assim, bem, mas como é que você ainda faz isso? Então a gente precisa ter um coração humilde e olhar para essas marcas, entendendo que todos nós estamos diante do mesmo Deus, diante da mesma luta. Mas podemos caminhar como vencedores em Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos olhar para o texto então. Quando eu leio esse texto, eu percebo que existem duas classificações de marcas antigas que o apóstolo Paulo destaca. Primeiro ele fala sobre marcas antigas que são internas. Olha o verso número 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Eu já continuo. Como assim dentro de vocês? São marcas internas. É como uma doença silenciosa. Alguns tipos de câncer são assim. Você está bem. Você está fazendo as coisas. E de repente, bum, cai na rua. O que houve? Leva para o hospital. Tem um tumor no cérebro. Hã? Como assim? Estava lá. Você está bem. De repente você, vou fazer uma bateria de exames. O médico, olha, eu estou vendo uma manchinha aqui, não está legal. Vamos fazer mais um outro exame? Tá bom, mas eu estou me sentindo bem. Quando você vai ver, princípio de uma metástase. É silencioso. É interno. Ninguém vê. Ninguém percebe. Algumas marcas internas, elas existem em nós e as pessoas à nossa volta não percebem. E é o que ele fala no verso número 5. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Perceba que essas características, essas marcas antigas, elas não são percebidas, muitas vezes, nem pelas pessoas que moram com a gente.
Nós somos capazes de viver essas coisas, convivermos com elas, sermos corroídos por elas, e as pessoas não perceberem, não saberem. Não é verdade? Imoralidade sexual, impureza, paixões sensuais, são coisas que agem na mente, no coração, são de dentro. É aquela forma de olhar que, na verdade, as pessoas não estão percebendo o que você realmente está olhando, mas você sabe o que está vindo para a sua mente. São aqueles pensamentos que estão trabalhando em você internamente. Ninguém vai te julgar por isso. Você nunca vai ser acusado, nunca vai ser preso. Talvez nunca seja pego. Mas você sabe que essa marca antiga persiste. Desejos maus. Quando acontece alguma coisa dentro de você, você já tem um plano, um projeto de como você resolveria aquilo e de como você faria aquela pessoa sofrer e sofrer de verdade. Ah, você sabe como fazer isso. Ah, eu só preciso de uma oportunidade. Mas você mantém o sorriso do Coringa no rosto, né? As pessoas estão olhando para você e você atende aquele cliente dizendo, pois não, senhor. Mas na sua mente, você sabe exatamente o que poderia acontecer para ele sentir na pele o que você está sentindo. É interno. Desejos maus. Ganância. Que é idolatria. Por que ganância é idolatria? Porque ganância é o desejo de ter um pouco mais. E a idolatria é o quê? É um movimento de adoração a Deus. Para quê? Para ter. Então, na verdade, a idolatria não é um movimento na direção da divindade. É um movimento na direção do meu próprio coração. Eu faço porque, na verdade, eu estou querendo algo para mim. Por isso é idolatria. Eu transformo aquilo no meu objeto de adoração. E por que eu transformo aquilo no meu objeto de adoração? Porque ele é para mim. Então eu posso idolatrar um filho, eu posso idolatrar uma imagem, eu posso idolatrar o meu trabalho, eu posso idolatrar o meu carro. Idolatria é fruto de ganância. Percebe? Mas isso é interno. Ninguém aponta para você e diz assim, ah, você é um adorador do seu carro. Não. Lá no fundo do seu coração é que você precisa examinar e perceber, não, peraí, eu estou indo além do limite. Isso aqui está tomando a conta da minha mente. Está me absorvendo. Percebe como essas coisas são duras e difíceis? E nós podemos correr o risco de ir alimentando isso dentro da gente. E o que o apóstolo Paulo diz no verso número 6? Olha só, pesado esse verso 6. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Por que a ira de Deus? Porque Deus conhece o seu coração, porque Ele conhece o meu coração. Por mais que ninguém à minha volta perceba, Ele sabe. Ele conhece. Ele sabe o que é verdade em mim. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, essas coisas trazem a ira de Deus. Você precisa caminhar em liberdade. Você precisa viver pelo Espírito. Você precisa buscar em armas espirituais para vencer essa batalha, porque essa batalha é uma batalha espiritual. Você precisa perseverar. Perseverar, entender qual é o alvo. E o alvo é ser essa nova criatura. E o alvo é ser essa pessoa que vive uma nova vida em Cristo. E se esses desejos internos, essas marcas internas, continuarem tentando se levantar, você precisa matar. Você precisa eliminar. Pois vocês morreram para essa vida e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, é o que ele diz no verso número 3. Mas vamos continuar no texto,
Porque agora Paulo vai falar de uma outra categoria de marcas. Marcas antigas. Que são marcas externas. Olha o que diz o verso número 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Agora ele está falando de marcas que todo mundo vê. Ira, que é o que? É aquela explosão, é aquela revolta, é aquele grito. É aquela pessoa que está parada assim, e de repente alguém fala alguma coisa e ele esbraveja, assusta. É rápido. Raiva já é aquela coisa mais cultivada, não é só a explosão da ira, mas é aquela ação contínua na mente, na palavra, na atitude. Externo. Maldade, maledicência, saiu da mente, saiu do coração, virou atitude. Ação que produz o mal. Eu dou o troco. Eu me vingo e me vingo bem. E como diz o ditado, vingança é um prato que se come frio. A gente espera a hora certa para agir. É só uma questão de tempo. Eu planejo, eu ajo, eu faço acontecer. E como diz nos desenhos animados, no final ainda dou aquele sorriso sinistro. Marca de um velho homem. Marca de um tempo que você não pode ter mais. Mentiras. Perversidades. Irmãos, entenda uma coisa. Quando você se rende a Cristo, você passa a viver um outro padrão, um outro reino. Não é mais aquilo que você entende, que você acha, que você considera. Existe um padrão. E para seguir um padrão, para seguir um modelo, existem riscos. É verdade. Mas é um padrão. E não importa se o padrão me traz algum prejuízo. Pastor, mas se eu não contasse aquela mentira, eu ia perder o meu emprego. Espera aí, o padrão não é você estar empregado ou não. Entende? Pastor, mas se eu não assinasse aquele documento, eu sei que aquilo não é muito certo, eu sei que a gente deveria ter, tem um procedimento para isso acontecer, mas o documento passa por mim, e aí eu tenho filho para criar. O padrão não são os seus filhos criados. Percebe? O problema é que a nossa sociedade é uma sociedade que está relativizando os padrões. E aí, quando você relativiza os padrões, o que é referência? Não tem mais referência, porque não tem mais padrão. Então a referência é a análise que eu faço. Mas a análise que eu faço é a mesma análise que o outro faz? Não. Então quem é que está certo? Se existem duas verdades, na verdade, não existe verdade. Porque só existe uma verdade. Então o que é a verdade? A pergunta de Pilatos, né? O que é a verdade? Se cada um cria o seu padrão, cada um tem a sua verdade, então está todo mundo vivendo uma grande mentira. Porque eu não posso ser o padrão. Tem que ser humilde para dizer, eu não sou o padrão. Pastor, mas você tem um padrão? Tenho. Eu procuro viver sobre um padrão. Eu procuro seguir um modelo. Mas eu não sou o modelo. Essa semana, algumas situações que eu enfrentei, também no contexto próximo aí, família, vizinhança, enfim.
compartilhei com um amigo, tem um pastor amigo, né, que a gente sempre conversa, sempre falo dele aqui, eu sou João Carlos, e aí, durante a conversa, uma hora ele disse assim, meu telhado é de vidro. É uma expressão que a gente usa, né? Meu telhado é de vidro. Mas o padrão não é o meu telhado. Porque eu não posso deixar de fazer uma coisa ou fazer uma coisa pensando no meu telhado. Porque senão eu mudo o padrão. Não, peraí. Eu não posso falar desse tipo de coisa não, porque eu também sou casado. E eu não posso falar desse tipo de coisa não, porque eu também tenho uma filha. E eu não posso mandar. Peraí. O padrão é o seu telhado de vidro? Isso não pode ser o padrão. O padrão é a palavra. E essas são as marcas que você e eu precisamos ter. Aquilo que a palavra nos diz que são as marcas de quem possui o Espírito de Deus. E aí o apóstolo começa a falar dessas marcas. Porque até agora a gente só viu marcas antigas. Então vamos olhar para marcas novas. Como gerar novas marcas? Como trazê-las à nossa vida? E eu quero destacar apenas duas maneiras, duas experiências que você precisa ter. A primeira experiência é uma experiência individual. Olha o que diz o verso de número 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a reconhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a eles. Perceba que a experiência individual é o primeiro passo. Que experiência é essa? A certeza da presença do Espírito Santo em você. Porque a certeza da presença do Espírito Santo em você vai fazer com que você desenvolva essa caminhada numa nova natureza, renovando-se à medida que você aprende a conhecer o seu Criador. Perceba que não é um estalar de dedo. Não tem um pozinho de pirlim-pim-pim que ao final do culto você vai vir aqui à frente e eu vou fazer uma oração para você, vou estender as minhas mãos, mudar a minha voz, dar uns pulinhos e você vai sair daqui transformado. Não! É uma caminhada. É um aprender diário de Cristo. É uma busca da presença de Deus. É um processo de transformação, mas é individual. É pessoal. Não posso fazer por você, não posso fazer pela minha filha que eu tanto amo, pela minha esposa. É você e Deus. Por isso Paulo diz, revistam-se dessa nova natureza. E aí você vai sendo renovado, aprendendo, conhecendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já viveu essa experiência? Você já viveu essa experiência? O Espírito Santo habita em você. Então creia, você está numa caminhada de produzir novas marcas. Creia nisso e viva dessa maneira. Viva! Em nome de Jesus, creia e viva! Pastor, mas às vezes a gente escorrega. Pastor, mas às vezes a ira vem. Pastor, mas às vezes os meus olhos. Pastor, mas às vezes... Espera às vezes você está numa caminhada. Não pode ser sempre. Não pode ser relaxada. Mas é uma caminhada. É uma caminhada. E é a sua caminhada. Ah, pastor, mas se a minha mulher não agisse assim... Não, é a sua caminhada. Essa semana, num aconselhamento, uma pessoa falou isso para mim. Pastor, eu peço a Deus para que eu mude. Eu quero mudar, quero que Ele me mude. Eu quero parecer com Cristo. Eu quero viver como Cristo. Deve estar até assistindo a pessoa, né? Porque eu não consigo mudar o que o outro está fazendo. Não posso mudar. Minha mulher, meus filhos, não posso. Mas eu posso. Então eu quero que Cristo me mude. Porque eu não quero morrer do jeito que eu nasci, não. Porque eu era de uma maneira que eu não quero ficar nem falando como eu era. Está para trás. Eu quero mudar. É isso. Caminhada.
uma direção. Experiência individual. Você já teve essa experiência? Se você não teve, busque, peça a Deus, confie em Deus, creia em Cristo, declare Cristo como Senhor da sua vida e receba o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira certeza para gerar novas marcas. E o que mais, pastor? Aí vem a segunda experiência, que tem sido renegada. É a experiência comunitária. Viva o ser igreja. Olha o que diz, verso número 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Amém. Você é convidado a participar de uma nova comunidade, de um novo ser, que é a igreja. E aí não importa de onde você veio, não importa o que você é, não importa em quem você acreditava antes, não importa se você é preto, branco, amarelo, tem cabelo, não tem cabelo, não faz a menor diferença. O que importa é que agora você foi inserido numa comunidade, no reino de Cristo, você pertence à igreja de Cristo, e essa comunidade ela existe por quê? Porque através da experiência comunitária, você vai avançar no conhecimento de Cristo. As marcas de Cristo vão ser produzidas em você a partir da vida em comunidade. Infelizmente, algumas pessoas dizem assim: eu posso ser cristão sem a igreja. Me desculpa, mas se você fala isso é porque você não conhece a Bíblia. Porque não dá para ser cristão sem a igreja. Não dá, isso é uma mentira. É um grupo de desigrejados. Olha só, desigrejados é um termo perigoso. Porque a igreja é a família de Deus. A igreja é a comunidade de Deus. A igreja foi criada por Jesus. Como é que você pode ser de Cristo e não viver a experiência da comunidade de Cristo? Tem alguma coisa errada. Você está criando um padrão que não é o padrão da palavra de Deus. Vai sofrer as consequências disso. Aqui não tem gente perfeita, nem presencialmente, nem online, a começar de mim. Mas esse é o padrão. Esse é o lugar que Cristo escolheu para que a gente aprenda a ter as marcas dele em nós, na vida em comunidade. Como assim, pastor? É só você ler o texto. Olha só o que o texto vai dizendo a partir do verso número 12. Paulo vai mostrando as marcas que Cristo produz em nós, e essas marcas, elas são vividas na comunidade. A comunidade igreja é como o laboratório de Deus, onde a gente se prepara para experimentar da vida fora, para influenciar no mundo. Mas é na comunidade, é na família de Deus, que nós praticamos aquilo que para o mundo é loucura. E a prática dessa vida aqui vai gerando em nós marcas que vão sendo vistas fora daqui. Quando eu falo aqui, eu estou falando igreja, né, irmãos? Você entende isso, né? Amém? Não estou falando no templo, não, porque o irmãozinho que está lá em casa, sentado naquele sofazão confortável, não é isso? Assistindo o culto com um suco de laranja do lado, também está ouvindo essa palavra. Então não é templo, é igreja. Pô, suco de laranja, deu até fome, né, Lúcio? Pô, geladinho. Aqui lá é comunidade, não é só individualidade. Que marcas são essas, pastor? É só você ler o texto. Olha só, eu não vou ler os versículos, mas olha o capítulo 12, que ele diz: o que é que você vai sendo revestido? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Dá para desenvolver essas coisas sozinho? Dá para ter compaixão por você mesmo? Paciência consigo mesmo? Ser manso com você mesmo? Não! Tudo isso é vivido na experiência de comunidade, na família. E a igreja
é o lugar onde a gente aprende isso, onde a gente aprende a ter compaixão pelo outro. E aí a nossa compaixão, que é aprendida aqui, ela se torna uma marca, e quando a gente sai da igreja, ou seja, quando a gente deixa a vida de comunidade de igreja e passa a viver a nossa vida normal, a gente continua evidenciando o quê? Essa marca, compaixão. A gente continua olhando para o outro com um olhar de bondade. A gente continua expressando humildade. Mesmo naquele lugar onde eu sou o chefe, onde eu sou a pessoa que diz, vai ser assim e pronto. Mas isso não precisa me tornar uma pessoa soberba. Não é porque eu sou o dono da empresa que eu tenho que ser soberbo. Não é porque eu sou o gerente geral que eu sou soberbo. Não, eu sou um servo de Deus e a humildade é uma marca. E os meus subordinados vão olhar e vão dizer assim, gente, como é que ele consegue comandar e se manter naquele lugar? Daquele jeito, falar daquela maneira. E aí você vai dizer, eu tenho uma marca. Cristo em mim. Não sou eu quem faço isso, não vem de mim. Porque se é de mim, eu já tinha te chutado. Se é de mim, eu já tinha dado um soco nessa mesa, mas eu não faço mais isso. Antes eu fazia, agora eu não faço mais. Mas onde é que eu aprendi a não dar soco na mesa? Na vida da comunidade, na igreja. Percebe? Aonde eu aprendi a ser compreensivo com o irmãozinho que falhou? É na igreja. Isso é fácil? Não, claro que não. Claro que não. Mas é aqui onde a gente aprende o quê? Compreensão. Aqui é onde a gente aprende a experiência do perdão. Você vê a situação, você tem uma reação, você tem uma reflexão e você entende. Quantas vezes eu também já falhei, você reconhece e você perdoa, você pede perdão. Isso é padrão fora da igreja? Não. Padrão fora da igreja é, não levo desaforo para casa. Padrão fora da igreja é, eu rodo a minha baiana. E eu sempre digo, né? Crente só pode ter baiana se casar com uma. Senão não pode ter baiana para rodar. Não é verdade? Aqui a gente entende o padrão. Eu perdoo porque eu sou perdoado. Perdoo quantas vezes? Quantas forem necessárias. E perdoar é assumir o prejuízo. Estava conversando essa semana com um pastor e ele estava falando comigo, olha, você vai fazer esse negócio? Aí ele falou assim para mim, porque você já sabe qual é o padrão para solucionar esse negócio, não sabe? Porque a Bíblia já diz qual é o padrão. E qual é o padrão? Assume o prejuízo. Porque você não vai jogar seu irmão na justiça. Ué, você tem um padrão, não tem um padrão? Vai haver litígio entre dois irmãos? Mas eu vou ficar no prejuízo? Ué, o padrão é o quê? É a lei dos homens que te dá o direito do litígio? Ou é a palavra de Deus? Percebe como o negócio é estreito? É estreito. Por isso a gente precisa da vida em comunidade. Para a gente ter reflexão. Para a gente ter experiência. Para a gente sair daqui e levar isso para dentro da nossa casa, onde talvez você não viva esse padrão, porque você convive com alguém que não tem Cristo. E aí você não pode exigir dele que não tem Cristo um padrão, porque ele não tem Cristo. O padrão não vem de você, o padrão vem do Espírito de Deus. Ele não tem Cristo, então você precisa exercer o padrão para que ele seja alcançado. O seu vizinho não tem Cristo, então você precisa exercer o padrão para que ele seja tocado. Pastor, mas isso vai significar um grande prejuízo. Seja bem-vindo ao mundo dos cristãos. Seja bem-vindo. Porque é isso mesmo. Nós vamos ter prejuízos. Prejuízos que estão fora do nosso padrão. Não é prejuízo para a gente, porque a gente sabe o que a gente realmente está ganhando. Amém? Você sabe o que você está ganhando. Você tem um padrão. E Paulo vai falando, revistam-se de amor. Queridos, amar
é aprendido em comunidade. Você não aprende a amar sozinho. Que a paz de Cristo governe o seu coração. O mundo está ruindo, está tudo em desespero. E você experimenta de paz. Por quê? Porque você tem um padrão. Você não vive isso aqui. Você está aqui, mas este não é o seu padrão. Onde é que você aprende isso? Na comunidade. Sejam agradecidos. Ensinem, aconselhem uns aos outros. É relacionamento. Queridos, quando a gente transbordar disso aqui, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais. Quando você louva, quando você adora, quando você entende que Deus é maravilhoso, tudo que Ele fez, e nos seus lábios, ao invés de saírem palavras mentirosas, ao invés de sair um palavrão, ao invés de sair uma revolta, sai um cântico de adoração ao Senhor. Em paz me deitarei e dormirei. Vou me levantar, vou acordar, por quê? Porque o Senhor me sustenta. Você canta isso? Ou você dorme angustiado, preocupado, perde a noite, desespero? Percebe? É a vida em comunidade, nos ensinando isso. Tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças. Irmãos, esse é o convite do Senhor. São essas marcas que a gente precisa produzir. As marcas de Cristo. É isso que Deus tem para você. E como o apóstolo Paulo disse no início, encerrando a minha palavra, para você que ouve também. Porque é para todos. Não interessa quem você era até agora. Judeu, grego, escravo, livre, assassino, gente boa, o cara que todo mundo gosta de estar junto, ou o cara que ninguém tolera, a pessoa que as pessoas olham e dizem assim, atravessa a rua, vem fulano. Não importa quem você era, importa quem você é depois de ter uma experiência com Cristo. Experiência individual e a vida em comunidade que vai te ajudando a crescer no conhecimento de Cristo. A produzir marcas, a ser identificado. Não apenas com palavras como a paz do Senhor, irmão. E ele é crente, porque disse a paz do Senhor. Aí quando começa a falar do Flamengo, você diz assim, eu acho que ele não é crente. A paz do Senhor devia ser brincadeira. Não, não é só isso. É vida. Vida. E como a gente precisa de vida. Vida em Cristo. Queridos, você já tem essa experiência individual? Você já pertence à igreja de Cristo? Nós estamos aí no mês que reflete sobre a questão do suicídio, né? Tanta gente, tão jovem, sem razão para viver, sem desejo de viver, pedindo a morte ao invés da vida. Esse não precisa ser o seu padrão. Essa não precisa ser a sua marca. Essa não precisa ser a lembrança que você vai deixar para as pessoas nesse mundo. Cristo é vida. Não é um estalar de dedos. Não é mágica. É a proposta de uma caminhada de vida. É razão para alcançar algo. Para perseverar. Para não desistir. Porque desistir não está na lista de um cristão. Amém? Não há essa possibilidade. Ontem lá em casa a gente estava brincando de esconder as coisas, né? Tá quente, tá frio. Já brincou disso? Aí a gente tem uma bolinha de ping-pong amarela. E a gente pode esconder ali em qualquer lugar da casa para encontrar. E aí Rebeca fica assim para mim. Vai desistir, pai? E aí a minha esposa que me conhece há mais de 20 anos diz, seu pai desistir?
não existe a possibilidade de desistir. Porque a gente encontrou a fonte de vida. Então eu não vou desistir. Pastor, mas eu tenho um sofrimento extremo dentro de mim, uma angústia. Eu creio que essa angústia é real. Chore na presença de Deus. Leve a Cristo. Desistir? Não. Você pertence a Ele. Ele vai encher você de amor, de paz, de esperança. Venha para a comunidade. Compartilhe. Abra o jogo. Eu vejo casais em crise vivendo sozinhos. Não, não fica sozinho na crise. A comunidade existe para isso. Nós somos imperfeitos. Está aqui, ó, 30 anos de casado aqui, ó. Pergunta se é fácil. Conversa ali. Não é. Mas vai desistir? Não. Não tem a chance de desistir. Agora a gente compartilha. A gente fala, a gente ora junto. A gente pede ajuda. Ah, não estou aguentando mais essa situação. Para isso existe a comunidade. A gente se ama. A gente se ensina. A gente se reveste do amor. E a gente caminha junto. Vamos celebrar a vida. Aleluia. Vamos celebrar a vida. E vamos caminhar. Vamos caminhar com Cristo. Esse é o projeto de Deus. Essa é a proposta do texto. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele tem para mim. Marcas de Cristo. Amém.